Boa noite a todos. Com muita alegria, agradeço o convite do pessoal do SLI e muito feliz por ver todos vocês aqui com a gente. Vocês estão bem? Sim? Que bom. Então vamos conversar um pouquinho sobre o homem de bem. Pensando sobre o homem de bem, nós vamos começar a refletir quem nós somos. Não hoje, mas quem nós somos como espírito. Criados simples e ignorantes. Lembram-se disso? Já estudamos, aprendemos ou ouvimos dizer. Fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum. Todos com a mesma chance, com a mesma oportunidade. E dali, cada um partiu em busca do seu próprio aprimoramento, do seu aprendizado. Todos nós tivemos as mesmas condições. Ninguém foi privilegiado. Só que cada um de nós deu o seu empenho, a sua força de vontade, para conseguir alcançar um pouquinho mais de experiência, aprimorar um pouquinho mais. E continuamos até hoje, na mesma situação. Não simples e ignorantes mais. Pouquinho menos, né? Mas continuamos ainda seres em aprendizado, em aprimoramento, seres ainda imperfeitos. É tão interessante pensar sobre os seres imperfeitos. Estudando um pouquinho, lendo para fazer a palestra de hoje, a gente chega lá no Livro dos Espíritos e lê sobre a classificação, a ordem, dividido em espíritos puros, até chegar na terceira ordem nos espíritos imperfeitos. Eu até copiei, trouxe uma cola, vou ler para vocês. Espíritos imperfeitos são aqueles que ainda têm a predominância da matéria sobre o espírito. Para nós, as coisas materiais são extremamente importantes. Mesmo que nós estejamos procurando desenvolver o nosso espírito, aprendendo a ser uma pessoa boa, dando mais valor à vida espiritual do que à material, nós vivemos numa sociedade em condições que são necessários esses bens materiais ou esse retorno material. Também, entre os espíritos imperfeitos, existe muito do mal ainda. Tem nuances do bem? Tem, ainda bem que sim. Mas dentro de nós temos o bem e o mal. Às vezes, alguns ainda há predominância. Mesmo nós estando nesse mundo de provas e expiações, caracterizando os espíritos imperfeitos, entre nós existem várias diferenças. Lembram-se, como eu disse, que quando nós fomos criados simples e ignorantes, cada um foi conquistando por si mesmo, cada um foi se esforçando ou estacionando naquilo. Por isso tem algumas diferenças. Isso é muito interessante, porque as diferenças, elas nos fazem crescer, aprender, nos fazem testar, aprimorar, passar pelas dificuldades que nós estamos sujeitos, que são as tais provas e expiações. E nos espíritos ainda imperfeitos como nós, reinam essas imperfeições, originadas do orgulho e do egoísmo. Então nós vemos ignorância, a falta de conhecimento. Nós vemos esse egoísmo e as más paixões ainda vindo à tona em diversos momentos. Por mais que a gente se esforce para tentar ser uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, na hora que pisam no nosso pé, parece que vem à tona algumas reações e ações. Mas é interessante que elas venham, porque aí nós temos a oportunidade, a chance de nos conhecer melhor, de analisar quem nós somos e não ficar se enganando sobre quem nós imaginamos ser. Então é necessário que isso aconteça, mas também é necessário que nós consigamos entender que vale um esforço para que nós consigamos domar essas tendências. O que mais? Olha que interessante. Para os espíritos imperfeitos ainda, nós sabemos sobre Deus. Diz nas obras básicas que nós temos a intuição de Deus, mas que nós não o compreendemos ainda. E é uma dificuldade que nós temos dessa compreensão. Entender Deus, pensar nas oportunidades que Ele nos concedeu. A primeira oportunidade, acho que a mais importante para nós, é a oportunidade de existir
a chance de começarmos, de sairmos do zero, iniciarmos a nossa caminhada. Às vezes uma luta, né? Mas é uma caminhada. E que por mais dificuldades que nós encontremos no nosso caminho, sempre tem algo de bom. Depende de como nós estamos olhando para isso. Depende de como nós estamos interpretando todas essas situações. Pensando no homem de bem, nós vamos pensar assim: o que devemos fazer para sermos considerados ou estarmos perto de ser um homem de bem? Lá no Livro dos Espíritos, vocês conhecem o Livro dos Espíritos? Sim? O Evangelho? Nessas duas obras, nós encontramos os capítulos que tem e falam sobre ela. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 12, e no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante ler, porque os Espíritos mesmo dizem para nós que basta um mínimo esforço para que nós estejamos nos aproximando de ser um homem de bem. Só que ele diz também que muitos de nós, a maioria, não se esforça. Me fez refletir por quê? Pensando em mim. Às vezes, nós não temos a confiança necessária de que somos capazes de superar a nós mesmos. Nós não acreditamos que é possível que nós consigamos controlar, domar as nossas tendências, todas essas imperfeições que estão sempre nos visitando. Mas, pensem uma coisa, nós temos virtudes também. E às vezes a preocupação é tão grande em tentar ser um homem de bem, que nós já vamos pensar algo perto de uma perfeição, que a gente esquece de caminhar passo a passo para conquistar isso. Se a cada situação, se a cada oportunidade, se a cada reação nossa, se nós conseguíssemos parar um instante e pensar: eu tenho a oportunidade agora de ou agir impulsivamente, e aí já deixar que as imperfeições venham à tona, ou tentar controlá-la. Mas também tem a opção de tentar agir de uma maneira que caracterizaria um homem de bem. Nós estamos sujeitos às leis divinas. São leis naturais. É uma harmonia que regula todo o universo. Dentre essas leis, nós vamos passar sim por dificuldades. São as ditas provas, que a gente sabe, mas não gosta muito de passar. Só que é interessante observar o quanto a gente aprende após uma prova e após uma dificuldade. O quanto isso nos fortalece. Às vezes, nós nos achamos incapazes, enfraquecidos, mas passamos por uma dificuldade e quando olhamos para trás, nós observamos o quanto ela nos trouxe de coisas boas. Como foi bom passar por essa dificuldade, porque fez com que a gente se conhecesse melhor, fez com que nós tirássemos forças de dentro de nós para passar por uma situação, para domar as nossas tendências. Às vezes, imaginando como nós somos, eu gosto de pensar num jardim. Vocês gostam de plantas? Sim? Nas plantinhas, quando a gente tem um jardim, a gente vai lá, coloca a mudinha ou a semente de uma planta bem linda. É difícil essa planta florescer às vezes. Ela precisa de condições favoráveis. Não dependem apenas do nosso cuidado. Tem algumas situações externas que também favorecem isso. Mas a gente tem que dia a dia ficar ali cuidando, adubando, regando, alimentando, para que aquela sementinha comece a florescer. E ela vem com toda a sua força de dentro da terra e ela vai saindo para fora e vai se fortalecendo. Mas esse processo é demorado. Paralelo a isso, no nosso jardinzinho, vão nascendo as tais ervas daninhas, não vão? A gente nem sabe de onde ela veio, mas elas surgem. Elas começam a nascer muito mais rápido do que aquela semente linda. Elas começam a estar ali, às vezes, sufocando toda aquela semente linda. E a gente tem que ter o cuidado de estar ali, dia a dia também, retirando aquelas ervas daninhas
e fortalecendo a nossa semente. Nós somos como essa jardineira, em que as nossas imperfeições estão muito à tona e elas brotam facilmente. Mas o nosso esforço e a nossa vontade em retirá-las, em modificá-las dia a dia, faz a diferença. E assim a gente vai conseguir que essas sementinhas que nós temos, que são as nossas virtudes, que elas brotem. Pensar numa semente é bem interessante. Uma semente de uma árvore extremamente linda e frondosa, se ela ficar guardada dentro de uma gaveta ou no envelope, ela vai ser sempre uma semente, não vai? Mas dê um solo fértil a ela. Cuide, estimule e ela vai florescer. Esse cuidado é diário, é o nosso pensamento, a nossa vontade, as nossas reações. Muitas vezes nós temos por hábito de terceirizar a nossa culpa. Nós, quando alguém nos tira do sério, nos irrita, nos causa um mal-estar e nós temos uma reação não boa, nós costumamos até dizer que foi culpa da outra pessoa que causou isso em nós. Olha como a gente foge do momento de olhar para dentro de nós mesmos. Nós reagimos da maneira que nós somos. Nós reagimos com aquilo que nós temos dentro de nós. Independente do outro poder causar, ninguém reage por nós. Então, essa dificuldade é nossa. Quanto antes nós olharmos isso, quanto antes nós pensarmos sobre isso, mais fácil fica para que a gente consiga se controlar e se domar. O que mais? No Livro dos Espíritos, na questão 634, tem uma fala muito interessante. É dito para nós que são necessárias montanhas, planícies, para que nós conheçamos o bem e o mal. Se nós olharmos de uma outra maneira, isso nos está aprimorando, isso nos está trazendo conhecimento, isso está desenvolvendo em nós todas as virtudes que nós buscamos. O que mais? Quando nós vamos entendendo um pouquinho mais sobre isso, dentro da nossa consciência, onde está gravado muitas coisas, nós conseguimos discernir o certo do errado, o bom ou no não bom. Falar em certo e errado é difícil. Vamos falar no adequado, porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua análise, e o que de repente se torna certo para um pode não ser para o outro. Então depende também de nós entendermos isso e pararmos de julgar o outro, para que ele pense ou para que ele haja como nós achamos que deveria ser. Todas essas questões e essas reflexões, elas vão nos levar a nos tornar, pelo menos nos aproximar de um homem de bem. O homem de bem é aquele que faz tudo de acordo com a lei de justiça, de amor e de caridade. Parando para refletir um minuto. Será que nós, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, estamos agindo dessa maneira? Estamos sendo justos? Estamos sendo caridosos? Será que nós estamos sendo bondosos? Em cada situação, nós podemos pensar sobre isso. É muito interessante, mas nós temos exemplos nas obras básicas de espíritos já numa, talvez, categoria, evolução, um pouquinho mais avançado que nós. E qual era a dica? Como eles faziam para reavaliar? No final do dia, ele refletia se tudo aquilo que ele fez, se tudo aquilo que ele falou, se ele ofendeu alguém, se ele deixou de ajudar alguém, se ele poderia ter feito mais, se ele gostaria que aquela situação que ele provocou fosse provocada na vida dele. Nós fazemos esse tipo de reflexão? Às vezes a gente nem pensa. Às vezes, com a correria do dia a dia, a gente nem está fazendo a nossa prece antes de dormir. Muitas vezes a gente começa a prece, está tão cansado,
que a gente acaba até dormindo. Nós estamos esquecendo um pouquinho de cuidar de nós, de cuidar desse nosso espírito, de trabalhar alguns minutos para refletir o que nós somos. A vida hoje em dia é extremamente corrida, parece que ela está exigindo muito. Mas se ela exige muito é porque a gente é capaz de lidar com isso. Só que nós não podemos esquecer de enriquecer o nosso espírito, de cuidar de nós mesmos. A gente não pode entrar naquele automático em que só viver, mas tem que aprender e saber aproveitar essa experiência, que é o maior presente que Deus nos concede, para que nós estejamos ali nos aprimorando. Conforme foi passando o tempo, nós vamos desenvolvendo conhecimento, a inteligência, o discernimento, a prudência, vários valores. Muitas vezes, quando nós pensamos em ser um homem de bem ou cultivar as virtudes que nós temos, nós preferimos dizer, vai ser para outra vida, porque para essa não dá. Será que não dá mesmo? Será que o esforço é tanto? Olha só que interessante o que diz o Livro dos Espíritos para nós. Existe virtude em resistir voluntariamente ao mal que sente o desejo de praticar. Se antes de nossas atitudes e pensamentos e falas e julgamentos, se nós conseguíssemos parar um instante e refletir sobre aquilo e esforçar, já estaria valendo. Mas é tão interessante que a gente sempre tenta deixar para depois essa situação. A gente prefere naquele instante reagir, dar uma voadora. Conseguem imaginar uma voadora? A gente sai dando voadora o dia inteiro às vezes e não para pensar que nós estamos sendo os prejudicados. O bem, ele deve se tornar um hábito em nós. Quantos hábitos nós temos? Às vezes é difícil mudar um hábito, criar um hábito bom, deixar de ter um vício, mas não é impossível. Toda vez que nós deixarmos de lado o nosso interesse pessoal em alguma situação, já está tendo mérito sobre isso. Já estamos fortalecendo. Ainda dizem para nós os espíritos, numa resposta a Kardec, que basta orar firmemente, com fé, para que os amigos espirituais, para que o nosso anjo guardião se aproxime de nós e nos fortaleça frente às dificuldades, que nós receberemos essa ajuda. Orar, pedir. O desinteresse é considerado pelos espíritos algo bem raro. Eles até consideram um fenômeno que está acontecendo. Porque nós sempre agimos e pensamos em nós em primeiro lugar. Se está bom para nós, ok. O homem de bem é o contrário. É aquele que tem abnegação, que pensa no próximo. Não se maltrata, não é isso. Ele se ama acima de tudo, amar a Deus, ao próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amarmos, não somos capazes de amar ao próximo. Mas nós temos que agir com a consciência de que nós estamos também causando um bem e sentir a felicidade de causar esse bem. O homem de bem é aquele que fica feliz em servir ao próximo, em saber que causou um bem-estar. É aquele que se alegra com isso. Que mais? A caridade. A caridade é uma das maiores virtudes que nós temos. E eu copiei o que é virtude do Evangelho para estar sendo bem fiel para vocês. Virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bondoso, ser caridoso, laborioso, esforçado, moderado, modesto. É algo impossível para nós? É algo tão perto de nós ser um homem de bem ou nos esforçar que a gente vai se surpreender da simplicidade que é as características que eles colocam para nós. No Evangelho,
começa pedindo que nós consigamos amar aqueles que não gostam de nós. Talvez essa seja uma parte bem difícil, porque nós temos por hábito de nos colocar como vítimas das situações. E quando nós nos colocamos como vítimas das situações, nós não enxergamos a nossa parcela de responsabilidade em relação às atitudes que as outras pessoas têm contra nós. Então nós colocamos as pessoas como eles os errados, os inimigos, aqueles que não gostam. Nós precisamos parar de ter essa visão. Entender e compreender que todas as pessoas, assim como nós, têm os seus dias que estão melhores ou piores. Têm as suas próprias reações de acordo com o seu momento, o seu estágio daquele dia. Então, o que se pede o Evangelho? Que nós façamos essa prece por aqueles que nós magoamos, por aqueles que não gostam. Se chama de inimigos. Mas, hoje em dia, talvez não sejam tão inimigos, mas sim aquelas pessoas que a gente causa uma situação ruim, que a gente imagina que não gosta de nós. O que compreende ser um homem de bem? A caridade, a benevolência. Não é só a caridade material. Vocês viram quantos pedidos nós temos, né, que o nosso companheiro passou aqui do SLI. É maravilhoso que nós estejamos ajudando, porque muitas pessoas são beneficiadas. Mas além disso, além dessa necessidade material, nós temos que ter a caridade. A caridade no olhar, porque nós olhamos e nós julgamos. A caridade no ouvir, porque nós ouvimos e nós julgamos, maltratamos. A caridade no falar. Quando nós estamos observando e falando da conduta de um próximo, de um colega, com que intenção nós estamos fazendo isso? Que nós possamos refletir na caridade, em todo o seu significado. A benevolência, a indulgência. Nós gostamos que as pessoas sejam indulgentes com as nossas próprias dificuldades. Mas será que nós somos indulgentes com as dificuldades do próximo? Será que nós conseguimos ser imparcial? Ou queremos ser tratados de uma maneira e tratamos os nossos companheiros de outra? A abnegação, o devotamento, a resignação. Resignação é interessante. É quando nós aceitamos de todo o nosso coração as dificuldades que nós passamos. Nós não lamentamos, nós não ficamos revoltados. Nós aproveitamos aquela situação para tentar entender o que quer tirar de nós naquele momento. Cada vez que nós passarmos por uma dificuldade, talvez pensar, não por quê, mas para quê? Para que pode me ajudar? Para que passo por isso? O que eu posso aprender com tudo isso? É interessante porque quando nós estávamos no colégio, enquanto nós não aprendíamos uma continha de adição, a continha de mais, ou a de menos, a gente não passava para as outras, multiplicação ou divisão. Nós ficávamos repetindo, até que nós conseguimos aprender aquilo para passar para uma outra prova, para um outro aprendizado. Coloca isso em nossa vida. Quantas vezes a gente tem que passar pelo mesmo tipo de dificuldade para aprender alguma coisa? E passaremos até que consigamos tirar dali esse aprendizado, que não vem de fora, que vem de dentro. Vem dentro de nós. Tem essas sementinhas como tem na nossa jardineira. Tem que cuidar. A gentileza. Quanto falta de gentileza hoje em dia? É tão interessante e surpreendente que quando a gente recebe uma gentileza no dia a dia, vocês já repararam que às vezes a gente assusta? Porque a gente não está acostumado com gentileza. O que teria que ser uma prática natural. Mas será que a gente também é gentil? Na nossa pressa, nos nossos problemas, no nosso mau humor, nas nossas atividades, nas coisas que não deu certo? Será que a gente para ser gentil? Ou a gente está esperando qualquer oportunidade para sair descontando no outro tudo aquilo que está dentro de nós? A gentileza é uma característica que falta muito e que cabe a nós
começar a disseminar. A delicadeza, o bom ânimo, tudo pode ser falado, mas nós temos que ter um jeito para fazer isso. Não falar com raiva, não atacar, não tentar maltratar nas nossas palavras, não tentar diminuir ninguém. O bom ânimo, isso falta também. Quantas vezes a gente já acorda desistindo da situação? Já começa o nosso novo dia nem querendo começar. E fica torcendo para as coisas darem certo. Nós atraímos espíritos afins, não tem sintonia com o nosso pensamento, com as nossas vibrações, com os nossos fluidos, com as nossas energias, como nós compreendemos. Pensem em vocês. Que tipo de espíritos vocês têm convidado dia a dia para estar ao lado? O que mais? Disposição para perdoar. Falar sobre o perdão é algo tão complexo, porque se nós chegamos num ponto de pensar que temos que perdoar alguém, nós já falhamos quando Jesus nos disse para não julgar. Se nós temos que perdoar é porque nós julgamos. Então o perdoar começa talvez na compreensão do próximo, em enxergar o outro como nós gostamos de que as pessoas nos enxerguem, respeitando as nossas dificuldades, os nossos momentos. Altruísmo, desprendimento, desinteresse. O verdadeiro homem de bem, ele vai estar sempre pensando nessa justiça, no amor às outras pessoas. Ele vai sempre interrogar sua própria consciência. Se ele fez todo o bem que podia, se ele foi útil na sua atitude, se outra pessoa estivesse falando com ele, como ele reagiria? Tem fé em Deus, é bom, é justo e é misericordioso. Será que nós temos momentos que somos bons? Nós temos momentos que somos misericordiosos. Mas será que nós somos justos? Vale para si também, vale para o próximo. Até que horas eu vou? Eu esqueci de perguntar. Pode ir? Todo mundo já vai dormir aqui. Os bens espirituais têm que estar sempre acima dos materiais. E isso é muito difícil num mundo em que a gente necessita alimentar as nossas famílias, em cuidar, pagar as nossas contas, que nós mesmos hoje, com tanta oferta, entendemos que necessitamos de tantas coisas, né? Nós temos as dores e as vicissitudes como as nossas provas, como as nossas expiações. É muito interessante entender a prova e a expiação. A prova, eu já falei um pouquinho da continha de matemática quando a gente aprendia. Nós estamos todos sujeitos a essas dificuldades. As provas, elas vão acontecer enquanto não atingirem o objetivo. E às vezes o objetivo é bem simples, mas é que nós nos revoltamos tanto nesse instante que ao invés de vencer uma prova, nós adquirimos mais débitos e mais situações não agradáveis. As expiações são aqueles momentos em que nós passamos na vida por situações parecidas que um dia nós podemos ter causado, para que nós consigamos aprender a não fazer novamente, a não desrespeitar o nosso próximo. Interessante de pensar sobre tudo isso é que sempre estão nas relações entre um e o outro. Nós passamos por provas e expiações para aprender, com certeza, não talvez, de um relacionamento que nós tivemos anteriormente, de uma conduta nossa em relação a um irmão. É uma das maiores dificuldades que nós encontramos hoje em dia, são esses relacionamentos. Existem espíritos afins, espíritos que combinam de muitas maneiras, apesar que nós já sabemos que não existem almas gêmeas, não é? Não tem metade da laranja. Senão já imaginaram que confusão seria sempre ter que reencarnar juntinho? Sempre tem que estar próximo. Mas nós temos muitos espíritos simpáticos e afins. E é muito fácil lidar com eles. A dificuldade está em quem não pensa da mesma maneira que nós. Às vezes,
nós podemos antecipar esse aprendizado, modificar a nossa conduta em relação ao próximo e amenizar as dores e as dificuldades. O homem de bem, ele faz o bem pelo bem. Ele não oferece algo para as outras pessoas o olharem, não oferece algo para ele se enaltecer perante ninguém. Ele vai de maneira modesta, de maneira humilde, de maneira tranquila, oferecer o seu melhor, sem precisar que o outro observe. Será que nós fazemos o bem pelo bem? Quantas vezes... E vocês já fizeram o bem? Já trabalharam como trabalho voluntário? Que delícia é isso? Como é bom. Nós escutamos nosso companheiro falar no início como foi bom ajudar um irmão que estava em necessidade. Isso é algo maravilhoso. Em qualquer situação. E nós podemos acordar, sair de casa e pensar: hoje eu vou fazer o bem pelo bem. Ser gentil. A primeira dificuldade é próxima, é o trânsito. Não sei o trânsito em Limeira, mas em Campinas parece uma expiação. A gente mora em Olambra. Olambra é maravilhoso, parece um paraíso. Mas Campinas é uma dificuldade. E é uma das primeiras provas do dia. É estar dirigindo ali, respeitando o outro. A gente pensa em tudo. A gente só não admite que aquele ser possa estar num dia não bom, possa não ter a habilidade que nós desejaríamos que ele tivesse. Pode estar com tantas dificuldades e tantos problemas que talvez nem preste atenção no que ele está fazendo. Pode estar na mesma situação que nós, esperando o trânsito para ser uma válvula de escape. Mas nós podemos mudar tudo isso. Nós podemos pensar, respirar e dali em diante agir de maneira diferente. Não é difícil. O difícil é uma barreira que a gente coloca. A gente fica olhando e acha que tem um muro enorme e que a gente não é capaz de avançar. Mas quando nós começamos a nos esforçar em algo simples, nós já vamos ver como isso nos fortalece, como nós somos capazes de mudar, como nós somos fortes em relação às nossas próprias imperfeições. É o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Nós causamos diversos males a nós, com a nossa conduta, com o nosso pensamento, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de confiança, com a nossa falta de esforço. O homem de bem é aquele que defende o fraco, é aquele que cuida das pessoas que estão necessitadas. O homem de bem não é aquele que os humilha, que se aproveita daquela situação. É aquele que se coloca numa situação de igualdade. Ele sacrifica os seus interesses à justiça. Não é falta de amor. Nós também não devemos ficar levando paulada à vontade, porque significa ser um homem de bem e por dentro nós estarmos revoltados ou lamentamos com essa situação. Não, nada disso. Mas muitas vezes nós podemos sim tirar o nosso interesse para felicitar um outro, para que aquela pessoa esteja feliz. Ver todos como irmãos. Isso é tão lindo de se falar e é o que mais a gente ouve por aí. Mas será que realmente nós olhamos todos como nossos irmãos? Respeitando o direito de cada um ser como é? Respeitando o estágio, o momento de cada um? Quando nós estamos dentro da nossa família, com os nossos familiares, nós vemos às vezes natural as dificuldades e imperfeições que todos têm como nós, mas a gente é conivente, a gente passa a mão na cabeça e a gente acha que é normal ser daquela maneira e que um dia se aprende e que mesmo assim nós continuamos amando. A diferença deles estarem dentro da mesma família é apenas o sangue. O outro é nosso irmão e também merece as mesmas oportunidades e a mesma consideração. O homem de bem, olha só, respeita opiniões alheias. Vai ser difícil essa, porque nós sempre achamos que nós temos a razão.
É interessante isso, né? Mas começa a discutir ponto de vista, eu ia falar principalmente dentro de casa. Mas senão eu perco minha carona para ir embora. Ah, obrigada. A chave do carro está na minha bolsa. Ele dorme aqui, o Newton leva ele amanhã. Mas é muito difícil o ponto de vista, né? Porque às vezes é numa coisa tão simples do nosso dia a dia, mas que a gente, quando vê, adora dar uma discutidinha, né? Adora ver quem está certo, quem está errado. Olha como nós somos seres orgulhosos. Essas duas chagas, o egoísmo e o orgulho, eles nos visitam, acho que eles moram, fazem ali plantão com a gente. Eles ficam esperando apenas a oportunidade para estar vindo à tona. Ainda não vai ser nessa encarnação que a gente vai se ver livre de todas as nossas paixões. E não se animem pensando que é na próxima, porque os Espíritos nos dizem que são necessárias muitas, muitas e muitas encarnações para que nós consigamos nos aperfeiçoar. E isso é que é algo maravilhoso que a gente tem que valorizar na vida. Deus não está atrás de nós. Vai logo, muda logo, aprende logo. Ele coloca as oportunidades. A vida nos traz as oportunidades. São das nossas próprias ações, das nossas próprias condutas. Mas ninguém fica ali nos empurrando. Nós temos todo o tempo que nós quisermos. Sofreremos mais se nós ficarmos empurrando aquela situação? Sim. Porque, se permitirem, com a natureza que nós temos, nós vamos protelando uma situação que não é favorável. Ninguém fala, venha à prova, venha logo, porque eu estou aqui te aguardando. A gente quer se ver livre dessas situações. O homem de bem é aquele que age sem a maldade. Pensar sobre a maldade é interessante. Porque muitas vezes, quando nós temos esse interesse próprio, quando nós nos colocamos em primeiro plano, nós estamos agindo com maldade com o próximo. Porque às vezes nós sabemos o que é melhor ou não, mas nós sentimos ainda uma sensaçãozinha boa às vezes na maldade. A maledicência. Conhecem a maledicência? A fofoquinha? Não tem fofoquinha boa. É que nem inveja, não tem inveja branca, nem amarela, nem vermelha, né? Mas a gente costuma falar, uma fofoquinha só não faz mal. Mas aquela pessoa pode ouvir de uma maneira, ou ouvir uma situação e criar uma imagem daquele de quem nós estamos falando. E aquilo gera fluidos, energias, e podem envolver aquela pessoa. Ela pode interpretar de uma maneira, falar de outra. E coitada daquela pessoa. Às vezes foi a nossa interpretação que não foi correta, que foi equivocada. Pensem na caridade, no ouvir, no falar, no olhar. O homem de bem, olhe só se essa vai ser fácil, ele esquece o mal que fizeram. Será que nós conseguimos esquecer algo não bom que alguém nos fez? Já perceberam que quanto mais nós pensamos numa situação não boa, mais nós permitimos que aquilo nos machuque novamente? Se for uma pessoa que nos causou um mal, se foi uma pessoa que fez algo não agradável para nós, não existe a injustiça. Primeiro ponto. Deus é justo, não permite que haja uma injustiça perante as leis divinas. Nós não sofremos aquilo que nós não necessitamos. Tem a necessidade, tem o merecimento, é algo a se pensar e se refletir. Mas se alguém nos causou algo que não foi bom, e nós ficarmos relembrando disso, cada vez que a gente lembra, a gente se sente ferido novamente. Às vezes a pessoa não tem nem noção, não tem nem condição de analisar aquilo que ela nos fez. Existem espíritos entre nós que não têm o mesmo discernimento, não têm o mesmo entendimento, não têm a mesma compreensão das coisas que nós temos. Tem diferentes tipos mesmo nessa mesma categoria de espíritos imperfeitos.
Então, aquela pessoa que às vezes nos machucou, nos magoou, nos causou algo bem desagradável, ela nem pensa em nós, ela nem sabe que ela fez um mal, ela nem imagina. Mas nós não conseguimos vencer aquilo e ficamos refletindo, refletindo. Somos coadjuvantes, estamos nos prejudicando, nos machucando. Será que esquecer vai ser fácil? A gente pode tentar começar a compreender, a entender, a tentar deixar para lá e seguir. O homem de bem é aquele que não se envaidece. Ah, esse dito orgulho, como nós somos orgulhosos. Muitos dizemos que não, mas é tão gostoso quando a gente recebe um elogio. Tem o estímulo, quando a pessoa vem e nos dá ânimo para que nós continuemos a trabalhar, a fazer o que a gente tem feito, ótimo. Todos nós gostamos e um precisa fortalecer o outro. Mas aqueles elogios, muitas vezes nós estamos na situação contrária. Nós, sabendo que as outras pessoas são orgulhosas, nós estamos enaltecendo esse orgulho. Vamos refletir. O homem de bem, ele tem bondade, ele não humilha. Olha só que interessante. Se nós estivermos nos aprimorando, nós vamos nos aprimorar moralmente ou intelectualmente, né? Temos essas duas frentes para trabalhar. Quando nós estamos trabalhando na parte mais racional, da lógica, a inteligência, muitas vezes nós nos colocamos acima de outras pessoas. Está faltando o desenvolvimento moral, para que a gente se coloque como igual e respeite. Cada um tem algo de bom para oferecer. Ele respeita os outros como ele gostaria de ser respeitado. Quem quer que se esforce está no caminho de um homem de bem. Todas essas falas, todo esse capítulo que fala sobre as caracteres do homem de bem, tanto do livro dos Espíritos quanto do Evangelho, eles nos deixam bem claros. É difícil chegar à perfeição nesse estágio. É bem difícil. Nós estamos caminhando, chegaremos ainda. Mas a primeira coisa que se diz é que fora da caridade, mas nós vamos entender a amplitude dessa palavra. Como caridade tem significado, às vezes nas mínimas coisas, no pensar, no analisar, no agir. Se nós nos esforçarmos para isso, nós estamos caminhando sim para ser um homem de bem. E nós estaremos contando com a presença dos nossos companheiros espirituais, que eles estão ali nos fortalecendo. Eles estão ali nos auxiliando, nos ajudando, nos amparando. Tem no livro dos Espíritos uma questão que eu gosto muito e que eu deixei para finalizar a nossa conversa de hoje. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Mas não aquele limite de forças que nós, é só até aqui, daqui eu não passo. Vamos refletir sobre esse limite. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças. E nós seremos sim responsáveis por todo o mal que nós possamos permitir que ocorra pela nossa falta de ação no bem. Que nós consigamos refletir sobre como ser uma pessoa melhor. Como diminuir e enfrentar essas provas, essas expiações e essas dificuldades. A resposta não está fora de nós, está dentro de nós. É como pedir paciência. Já pediram paciência? Sim? A gente pede, né? Deus me dê paciência. Alguém recebeu? Quando a gente pede paciência, as dificuldades aumentam, já repararam? É porque Deus tem que colocar, a vida traz para nós as dificuldades e a paciência está lá dentro de nós, no respirar. Chico Xavier tinha uma dica muito interessante. Ele, quando alguém o ofendia, ele enchia a boca de água. Porque com a boca cheia de água ele não responde. Ele aguarda, ele espera.
Espera o sangue parar de ferver, como a gente diz, né? Para que assim a gente possa agir. Que nós consigamos todos nos esforçar para estarmos perto, ou pelo menos caminhando, para nos tornarmos um homem de bem. Obrigada. Essa prece, né? Vou fazer a nossa prece de encerramento. Pai amado, que a sua misericórdia, a sua justiça, a sua bondade sirva para nós de exemplo e oportunidade de aprimorar. Que nós consigamos hoje, Pai, mais agradecer do que pedir. Que nós consigamos hoje, Pai, valorizar as coisas que nós temos de bem, de bom, e aprender com as coisas que não nos são favoráveis. Que nós consigamos, Pai, que o sentimento amor esteja presente em nós. Que nós consigamos abrir os nossos olhos e olhar para a vida de uma outra maneira. Olhar para os companheiros como nossos irmãos. Que nós consigamos respeitá-los. Sabemos que esse esforço não é nada fácil, mas sabemos que o impossível também é algo que não existe. Que nós confiemos em nós mesmos, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos abnegação. Agradecemos por todas as oportunidades que nos concede, pelo amor que as traz para a nossa vida. Que com o amor nós consigamos superá-las. Que a paz do Senhor seja uma constante em nós e a felicidade brote lá de dentro, para que nós consigamos tornar esse viver mais fácil, mais lindo e mais leve. Graças a Deus.